dia da gente se encontrar. Hoje é domingo, dia do Senhor. Mas é um dia também muito especial. Primeiro porque ainda é Natal. É Natal. E hoje é o dia da Sagrada Família. Maria, José e Jesus. Por isso, nós vamos agora colocar nas mãos da Sagrada Família a nossa família, que também é sagrada. Vamos colocar nas mãos da Sagrada Família a nossa família e vamos fazer um pedido especial. O que é que sua família nesse momento está precisando? Todo mundo, toda família precisa de algo para viver bem, para crescer na fé, para viver em paz. Então, o que é que sua família mais precisa nesse momento? E aí cada um pode trazer presente, e entregar nas mãos da Sagrada Família. E durante toda a oração nós vamos sempre lembrar daquilo que a nossa família está precisando. Ela está precisando de mais amor, ela está precisando de mais união, de perdão, de paz, de esperança. Então, cada um sabe o que é que sua família precisa. Então, nós vamos trazer agora, nesse silêncio profundo, lá no nosso coração, nós vamos trazer esse nosso desejo para a nossa família e nós vamos entregar nas mãos da Sagrada Família. Hoje vai ser esse o nosso pedido especial. Cada um vai fazer o seu pedido, cada um para a sua família. E assim nós vamos poder, nessa comunhão, todo mundo rezando, a gente vai conseguir fazer com que a nossa família consiga aquilo que realmente deseja neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos refletir o Evangelho de Lucas nesse domingo, a liturgia, traz o Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Olha que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus ficou no templo, conversando, escutando e fazendo pergunta aos doutores da lei. Imaginem vocês um menino de 12 anos. E aí os pais pensavam, que ele estava na caravana e vão perceber depois de um dia. E aí os pais voltam para Jerusalém angustiados,
tristes, aflitos, e a gente pode imaginar o coração de José e o coração de Maria. É interessante que quando eles encontram o menino no templo, eles ficam primeiro emocionados, admirados, por causa da inteligência das suas respostas aos doutores. Tudo isso Jesus aprendeu com Maria e com José. Tudo que Jesus aprendeu, aprendeu no seio da sua família. A família, ela serve para isso, para educar os filhos, para ensinar os filhos. Os fatos no início diz que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Portanto, desde quando Jesus nasceu, Jesus já conhecia o templo, porque os seus pais iam todos os anos, como bons judeus, eles iam todos os anos a Jerusalém, ao templo, à festa da Páscoa. E Jesus aprende com os seus pais. Basta ver que Jesus, quando vai contar as suas parábolas, quando vai pregar depois de adulto, ele fala daquilo que ele aprendeu na casa. Ele vai falar do fermento, do pão. Certamente ele aprendeu isso com Maria, vendo a sua mãe. Jesus ele é alguém sensível, alguém justo, preocupado com a situação dos outros. A gente vai olhando, né, os evangelhos na vida pública de Jesus, ele é muito sensível, ele é justo. Por quê? Porque ele também aprendeu com o seu pai adotivo José e com o pai do céu, é claro, né? Por isso ele era filho, ele é filho de Deus, né? E é interessante que aqui José mais uma vez aparece, né? O evangelho cita o nome dele, mas ele não fala nada. Maria apenas fala: meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Essa é a fala de Maria. Mas depois, quando Jesus responde, o evangelho diz que eles não compreenderam o que o menino estava dizendo, mas vai guardar todas essas coisas, sobretudo a mãe, né? Vai guardar todas essas coisas no seu coração, né? E diz que Jesus voltou com seus pais. Jesus volta e ele desceu, né, então com seus pais para Nazaré e permanece obediente aos seus pais. E a mãe conserva todas essas coisas no coração. Certamente ela não entendia, mas ela sabia que o filho dela tinha uma missão e ela não vai atrapalhar a missão do filho. Ela vai guardar isso no coração e ao longo do tempo, é claro, da sua vida, ela vai entendendo tudo aquilo que vai acontecendo com o seu filho. E Jesus volta para casa e ele vai crescer, vai continuar crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante da humanidade. Portanto, a família sagrada também tem problemas, mas, porém, é uma família que reza, é uma família que obedece a Deus, é uma família que sabe lidar com os problemas, né? Que sabe lidar com os problemas. E é uma família que, embora não compreenda os desígnios de Deus, mas a ele se submete, né? Ou seja, é uma família que, apesar de ter todos os problemas, como qualquer uma outra família, e aqui aparece claramente quando diz que eles ficaram ao mesmo tempo emocionados, mas também angustiados. E nós já sabemos pela história, pelos próprios evangelhos, que Maria e José tiveram que muitas vezes renunciar a si mesmo para cuidar, para fazer a vontade de Deus, para cuidar do Filho de Deus.
né, quando foge para né, quando fogem para o Egito. Depois Maria, que acompanha a vida pública e sabe, né, do que pode acontecer com o seu filho. Ela que depois vai até o pé da cruz, né, ela vê o seu filho sendo crucificado e ela continua cumprindo a sua missão fielmente, sem desanimar. Às vezes nós desanimamos com muita facilidade, né? Desanimamos diante das dificuldades, diante dos problemas, mas é interessante, e aí eu falo agora para as mães, que muitas vezes a gente também não entende, né? As mães também não entendem o que acontece com os filhos, mas é interessante continuar perseverante na oração e muitas vezes é preciso guardar tudo no coração. Que nesse dia de hoje, dia da Sagrada Família, que o Senhor abençoe todas as famílias, sobretudo aquela que nesse momento passa por dificuldade com os filhos, né? Entre marido e mulher. Então, que o Senhor nesse dia de hoje abençoe todas essas famílias e abençoe também as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.